Que de janeiro a setembro a polícia prendeu 317 pessoas na região do Brás. Guiné Equatorial. A denúncia é desdobramento de uma das fases mais emblemáticas da Lava Jato. A Operação Aletheia, que em março de 2016 levou o ex-presidente Lula para prestar depoimento coercitivamente. Naquele dia também foram apreendidos documentos na sede do Instituto Lula, que, segundo os procuradores paulistas, revelam que Lula recebeu dinheiro para intermediar negócios do grupo ARG na Guiné Equatorial. Segundo a denúncia, o empresário Rodolfo Gel, dono da ARG, solicitou a Lula que interviesse junto ao presidente da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang, para que o governo daquele país continuasse realizando transações comerciais com o grupo, especificamente no que se refere à construção de rodovias naquele país. É neste e-mail que, segundo os procuradores, a contrapartida ao ex-presidente Lula fica mais evidente. O ex-ministro do governo Lula, Miguel Jorge, disse a Clara Ante, diretora do Instituto Lula, que tinha se encontrado com o empresário Rodolfo Gel e que Rodolfo teria dito que havia uma disposição de se fazer uma contribuição financeira bastante importante ao Instituto. Miguel Jorge diz ainda que tinha falado com o próprio Lula, a quem se refere como PR, e que o ex-presidente teria dito que queria mesmo falar com a ARG sobre o trabalho deles na Guiné Equatorial. Os procuradores dizem que as conversas entre Lula e a ARG ocorreram em 2011, quando ele já não era mais presidente da República. A denúncia cita ainda esta carta, assinada por Lula e endereçada ao presidente da Guiné Equatorial. Quem levou a carta foi Rodolfo Gel, a quem Lula chama de amigo. O ex-presidente lembra ainda que a ARG atuava na Guiné Equatorial desde 2007, destacando-se na construção de estradas. Os procuradores também citam este recibo de uma doação ao Instituto Lula, feita pelo grupo ARG, no valor de R$1 milhão. A Lava Jato em São Paulo considera que essa doação é, na verdade, o pagamento pela ajuda que o ex-presidente Lula deu à empresa que queria fechar contratos na Guiné Equatorial e que isso configura lavagem de dinheiro. Os procuradores afirmam ainda que a falsa doação serviu para esconder um outro crime, o de tráfico de influência internacional. Como Lula tem mais de 70 anos, esse crime já prescreveu. Ele foi denunciado por lavagem de dinheiro. Já o empresário Rodolfo Gel é acusado de lavagem de dinheiro e tráfico de influência internacional. A defesa do ex-presidente Lula afirmou que a denúncia fabricou uma acusação para dar continuidade a uma perseguição política, que a denúncia pretendeu transformar uma doação legal em tráfico de influência e lavagem de dinheiro, que a acusação não tem apoio em qualquer conduta específica do ex-presidente e que ele não teve oportunidade de prestar esclarecimento. O Instituto Lula afirmou que todas as doações que recebe são legais, declaradas e registradas e usadas nas atividades do Instituto e que nunca tiveram nenhuma contrapartida. A defesa de Rodolfo Gel declarou que desconhece o teor da denúncia, que o empresário já se ofereceu para prestar depoimento ao Ministério Público Federal em São Paulo e que a denúncia foi oferecida sem ouvi-lo. Nós tentamos entrar em contato com a ARG e com o ex-ministro Miguel Jorge, mas não tivemos retorno. Os pais do empresário Rodolfo Gel morreram hoje num acidente em Minas Gerais. O avião em que estavam Adolfo Gel e Margarida Janete Gel caiu na tentativa de pouso na fazenda da família em Jequitaí. O piloto e o copiloto também morreram. O Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos investiga as causas da queda. Parlamentares de partidos investigados na Lava Jato pretendem pôr em votação um projeto que atenua a execução de penas de diversos crimes, inclusive corrupção. O projeto com as mudanças na execução da pena foi aprovado no Senado em outubro do ano passado. Renan Calheiros, do MDB, assinou a autoria do projeto, elaborado por uma comissão de juristas. Renan responde a 14 inquéritos no Supremo Tribunal Federal. Em 2 deles, foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República. Em novembro do ano passado, a proposta chegou à Câmara. Um mês depois, 6 deputados que na época eram líderes pediram para que ela fosse votada com urgência. Arthur Lira, Jovair Arantes, Marcos Montes, Carlos Aratini, Baleia Rossi e José Rocha.
Arthur Lira foi denunciado na Lava Jato junto com outros integrantes do Progressistas por organização criminosa na Petrobras. Carlos Zaratini é investigado em 2 inquéritos, desdobramentos da Lava Jato, a partir das delações da Odebrecht. Reportagem publicada hoje pelo jornal Folha de São Paulo afirma que alvos da Lava Jato pressionam Câmara a votar mudanças na lei. Ou seja, a votar uma proposta que flexibiliza punições e antecipa a saída de presos. O projeto prevê obtenção de progressão antecipada de regime quando estiver em presídio superlotado. Na prática, uma soltura antecipada. Converter a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos em restritiva de direitos, substituindo a prisão por outras restrições. A possibilidade de aplicar a mesma conversão quando o número de presos ultrapassar a capacidade de vagas em regime semiaberto. E em casos de ausência de vagas, o juiz poderá converter a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, até a disponibilidade de vagas, dando prioridade aos condenados por crime praticado sem violência ou grave ameaça. O projeto de lei também prevê que o Ministério Público poderá propor a suspensão do processo em casos de crimes praticados sem violência, com pena mínima igual ou menor do que 3 anos. Hoje, essa possibilidade é mais restrita, vale para a pena mínima de 1 ano. A proposta prevê ainda regime aberto para condenados apenas de 5 anos ou menos e não reincidentes. Na prática, um regime domiciliar. O futuro ministro da Justiça pediu ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que decide a pauta de votações, que a análise da proposta fique para o ano que vem, no novo governo. Sérgio Moro diz que há vários pontos problemáticos e preocupantes e que as flexibilizações não poderiam ser aplicadas em relação a crimes de corrupção. Eu não penso que resolve-se o problema da criminalidade simplesmente soltando os criminosos. Claro que a superlotação é um problema, isso tem que ser trabalhado, mas simplesmente abrir as portas das cadeias não é a melhor solução, na minha opinião. Isso tem que ser enfrentado de uma outra maneira. Em nota, o presidente da Câmara afirmou que a modificação da lei das execuções penais é tão relevante que está ouvindo o Supremo e a Procuradoria-Geral de Justiça. Rodrigo Maia disse que as ponderações de Moro são pertinentes e que vai levar as sugestões ao relator da matéria para depois submeter ou não ao plenário. O deputado Baleia Rossi, que pediu urgência da votação, disse que não há pressão para aprovar a proposta. Carlos Zaratini disse que a Operação Lava Jato se caracteriza por aplicação de penas altíssimas aos réus. Dessa forma, considera que o projeto não impede ou atrapalha a Lava Jato. Marcos Montes considera que o requerimento de urgência tem que ser revisto, porque o contexto mudou e tem que haver uma resposta para a sociedade. Arthur Lira informou que não vai se pronunciar porque o tema está sendo tratado pela presidência da Câmara. Nós não conseguimos contato com o deputado Jovair Arantes e nem com José Rocha. A assessoria do Senado afirmou que a deliberação do projeto no plenário ocorreu de forma simbólica e que, exceto quando os votos são declarados, não há como precisar posições favoráveis ou contrárias a determinada matéria. O presidente eleito Jair Bolsonaro anunciou hoje o nome do 4º militar escalado para compor o futuro ministério. O general Carlos Alberto dos Santos Cruz será o novo ministro da Secretaria de Governo, que é ligada diretamente ao Palácio do Planalto. Jair Bolsonaro permaneceu hoje em casa, na Barra da Tijuca, no Rio, e voltou a usar rede social para anunciar mais uma escolha: o general da Reserva do Exército, Carlos Alberto dos Santos Cruz, para a Secretaria de Governo. Ele comandou as forças da ONU no Haiti e no Congo. Também trabalhou como consultor da ONU e chefiou a Secretaria Nacional de Segurança Pública no início do governo de Michel Temer. O general chegou a ser cotado para a Secretaria de Segurança Pública, subordinada a Sérgio Moro no Ministério da Justiça. Moro anunciou 2 escolhas hoje. Para o Departamento Penitenciário, Fabiano Bordignon, delegado-chefe da PF em Foz do Iguaçu, que já foi diretor de Penitenciária Federal. Caberá a Bordignon tratar da superlotação dos presídios. Moro também anunciou que o Ministério da Justiça e Segurança Pública terá uma nova secretaria, a de Operações Policiais Integradas, e será comandada pelo delegado Rosalvo Ferreira Franco,
ex-superintendente da PF em Curitiba, que se destacou na Lava Jato. Aos poucos, o desenho do governo, com secretarias, chefias, subchefias e respectivas funções, vai sendo definido. E isso tem reflexo no orçamento, assim como o número final de ministérios. A meta, que já foi de 16 ministérios, hoje é não passar dos 20, segundo coordenadores da equipe de transição. E a expectativa é que essa engenharia esteja concluída esta semana. Pelo menos 3 modelos deverão ser apresentados a Bolsonaro amanhã, aqui na sede da transição. O presidente eleito terá que decidir, por exemplo, se confirma ou não as pretendidas pastas de cidadania, produção nacional, desenvolvimento regional, juntando integração e cidades, infraestrutura, incluindo transportes. Até agora estão definidos Paulo Guedes, Economia, Onyx Lorenzoni, Casa Civil, Sérgio Moro, na Justiça e Segurança Pública, Tereza Cristina, Agricultura, Wagner Rosário, CGU, Ernesto Araújo, Relações Exteriores, na Saúde, Luiz Henrique Mandetta, Gustavo Bebiano, Secretaria-Geral da Presidência da República, na Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, André Luiz de Almeida Mendonça, na Advocacia Geral da União, Roberto Campos Neto, na Presidência do Banco Central. E são 4 militares no alto escalão: General Azevedo e Silva na Defesa, Tenente-Coronel Aviador Marcos Pontes, Ciência e Tecnologia, General Augusto Heleno, Segurança Institucional. E o General Carlos Alberto dos Santos Cruz na Secretaria de Governo, que atualmente cuida da articulação política com o Congresso. O presidente Michel Temer sancionou o reajuste de 16% para os salários dos ministros do Supremo Tribunal Federal. A medida pode ter um efeito cascata sobre os gastos no setor público. O índice de 16,38% foi proposto pelos próprios ministros do Supremo. Elevou os salários de R$ 33.700 para R$ 39.000. O aumento foi aprovado pelo próprio Supremo. O presidente do STF, Dias Toffoli, explicou que o aumento recompõe perdas inflacionárias entre 2009 e 2014. Também foi votado e aprovado na Câmara e no Senado. E agora foi sancionado pelo presidente Michel Temer. Durante a negociação, o Supremo alegou ter recursos para bancar o aumento. O custo de R$ 2.800.000 foi retirado do orçamento da TV Justiça. Mas o reajuste não é apenas dos ministros do Supremo e do Procurador-Geral da República. Quando o salário deles aumenta, sobem também os salários de todos os magistrados federais e integrantes do Ministério Público. Além disso, tem o chamado efeito cascata, já que os salários do Supremo servem como teto para o funcionalismo público em todas as esferas, federal, estadual e municipal. Outras carreiras poderão passar a ganhar mais, já que o teto sobe agora para R$ 39.000. O reajuste também abre brecha para os parlamentares aumentarem os próprios salários e os vencimentos do presidente da República e ministros do governo. O impacto previsto, se todos esses aumentos saírem, é de R$ 4 bilhões, incluindo estados e municípios. Esse aumento de salários em várias esferas e o impacto nas contas públicas preocupam a equipe econômica do novo governo. Integrantes do governo de transição afirmaram que o aumento vai na contramão das iniciativas para melhorar a situação fiscal do país. Uma das alternativas para diminuir o prejuízo que o reajuste pode provocar aos cofres públicos era acabar com o auxílio moradia, de cerca de R$ 4.000 por mês, pago aos juízes e ao Ministério Público. O pagamento desse auxílio a juízes federais e Ministério Público da União custaria R$ 450 milhões no ano que vem. O relator das ações sobre o auxílio moradia no Supremo é o ministro Luiz Fux, que concedeu liminares em 2014, autorizando o pagamento. No início de novembro, ele havia dito que se o reajuste dos salários fosse autorizado por Temer, o auxílio seria revogado. E depois do presidente Michel Temer sancionar o reajuste nos salários dos ministros do STF e do Procurador-Geral da República, o ministro Luiz Fux revogou as liminares que determinavam o pagamento de auxílio moradia a juízes e procuradores.
O ministro considerou que nenhum integrante de carreira jurídica, como o Ministério Público, Defensoria, Tribunal de Contas e outras, sem exceções, pode continuar com benefício sob pena de que autoridades respondam por improbidade administrativa caso continuem efetuando o pagamento. Fux também suspendeu resoluções do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público que regulamentaram o pagamento do benefício a juízes e integrantes do Ministério Público. Ele determinou que esses conselhos discutam a regulamentação de uma ajuda de custo prevista na Lei Orgânica da Magistratura. Em 29 páginas, o ministro explica que garantiu auxílio moradia a todos os magistrados em 2014 em razão da simetria, já que alguns magistrados recebiam um benefício e outros não. O ministro destacou que, apesar de ser um benefício previsto, não se pode desprezar que decisões judiciais têm impacto orçamentário e que o judiciário não pode se afastar completamente do cenário econômico. Segundo ele, o aumento que prevê recomposição das perdas inflacionárias produz um efeito cascata. Fux destacou que o fim do auxílio é medida inevitável, mas absolutamente razoável e proporcional no presente contexto, convolando, ou seja, se convertendo em sensata resposta normativa e institucional às demandas de uma excepcional conjuntura.